Estamos aqui hoje para falar sobre um tema que vocês votaram ontem, como acolher o choro da criança, hein? Olha só, eu fiz uma enquete, fiz uma pesquisa, na verdade, entre as 5.000 pessoas que se inscreveram na série Surtos Maternos, que aconteceu na semana passada, não sei aqui quem estava presente acompanhando, e eu tive quase 1.000 pessoas que responderam essa enquete, essa pesquisa, e aí eu perguntei lá quais eram os temas, as dificuldades que vocês estavam enfrentando em casa, se vocês queriam trabalhar algum tema, ouviam falar sobre algum tema específico, de algum desafio de vocês. E um dos temas que mais estava presente nessa pesquisa foi sobre a questão de acolher os filhos no momento da frustração, no momento da birra, né, do choro. E aí eu peguei esse tema, peguei alguns outros que também ficavam aparecendo muito. E ontem fiz uma enquete no Stories e esse foi o mais votado. Realmente parece que é um calo no sapato. Quem aqui tem problema de acolher o choro da criança? Se tá com a criança interior chorosa, é normal. E aí, inclusive, esse... Ai, Flávia, tudo bom? Já tem umas inscritas aqui. Gente, ontem vocês bombaram nas inscrições. Amei. Não consegui nem terminar de ler a lista de todos os nomes que chegaram, de tão corrido que foi o dia, para poder acolher, enfim, ajudar com as inscrições, porque às vezes tem essa questão, né? Mas, ó, só para vocês saberem, quem tá afim de aparecer na minha mentoria, de participar dessa última turma do ano, ontem eu abri as inscrições, e eu tenho só 60 vagas, e hoje eu tô com menos de 10 vagas, gente. Eu não sei exatamente porque tem umas pessoas que estão finalizando a inscrição agora, a gente tá aqui tentando ajudar, né, apoiar. Então, assim, se alguém aqui tá assistindo essa live e tem interesse, vai ter que... melhor dar uma corrida hoje mesmo. Tem um link que tá na minha biografia para poder se inscrever. Bia, se você estiver escutando, a minha assistente tá aqui na outra câmera. Se você estiver escutando, se quiser colocar o link na inscrição da mentoria aqui embaixo, eu fixo, ou você fixa. Você aprendeu a fixar ele ontem, graças a Deus, que facilita a minha vida. Mas teria que correr porque eu acho que realmente hoje, no final do dia, vão ter terminado as inscrições, tá? As vagas, tá? Só pra esse parênteses aqui. E também lembrando que hoje é o último dia pra se inscrever com R$500 de desconto, tá? E alguém perguntou aqui, eu perdi a terceira aula dos surtos maternos, que, gente, vocês estavam assistindo? Posso falar? Eu tô orgulhosa. Eu acho que foi muito bonito, na verdade. Eu tô assim, é até legal, assim, porque pra ser bem sincera, né, a gente tem uma questão de quando a gente vai fazer trabalhos assim, ainda mais tendo o perfil perfeccionista, que quem me acompanha faz tempo sabe que eu gosto muito de trazer as minhas histórias pra poder, inclusive, desmistificar muitos dos processos que a gente vive, né, que muitas vezes parece uma coisa assim, nossa, tão única, né, só eu passo por isso. Mentira, gente, todo mundo passa por tudo. Como diria Byron Katie, não existe nada nesse mundo que seja novo. Tá todo mundo revivendo enredos de outras pessoas, assim, sabe? Então, tipo, esquece, né? Ela falava assim, nada do que você trouxe aqui vai ser novidade. Relaxa que alguém já passou por isso. Todo mundo já passou por tudo, né? Não, todo mundo já passou por tudo não, mas se você passou por algo, pode ter certeza que alguém já passou por isso. Mas por que eu tô falando isso? Porque o meu perfeccionismo me travou muitas vezes para muitas coisas, me limitou em muitas situações, digamos, arriscadas, né? Eu me arriscava menos em muitos projetos, coisas que eu queria criar, que eu sonhava, ser cantora, imagina, vou chegar lá com uma voz assim, assim, assado, vou desafinar. Então, um saco ser perfeccionista, porque você perde muita coisa da vida, de saborear muitas experiências, porque você fica com a preocupação de só posso entregar pro mundo quando estiver perfeito. Quando estiver pronto. Não existe estar pronto, né? Você pega qualquer youtuber, por exemplo, desce no canal se ele deixar aberto, né? Vai até o começo do feed dele, né? Dos primeiros posts que ele fez. São horrorosos os vídeos. Ou pelo menos são, muito mais toscos do que os atuais. Óbvio, porque ele vai aprender como, né, gente? Vamos desmistificar o erro. Né, o que eu tentei falar muito aqui, só vai aprender fazendo, testando, ficando tosco no início, até aprimorar e vai ficando bom. Né? Não tem outro caminho, não tem como chegar bombando, né? Cheguei e já tá aí, pronto, maravilhoso, sem nenhum erro, sem nada. Enfim, isso acontecia muito. Então, acho que no começo tem aquela inibição, né? Ainda não sei falar em público, meu Deus, o que eu vou falar? E aí no final, quanto mais solta, e eu falo muito... Eu falo disso um pouco num curso que eu fiz uma vez, que era Como Bombar no Instagram, né? Que uma vez eu montei um curso desse, e eu falava disso. Que é super importante a gente começar a desenvolver, e quanto mais, na verdade, verdadeiro você for, inclusive de falar, tô cagando de medo de falar em público. Melhor isso do que ficar com aquela coisa de pompa de sei fazer tudo. Enfim, tô me digredindo aqui, não é pra falar disso. De repente eu fui embora. Eu tenho que aproveitar que eu só tenho
uma hora, senão eu fico louca aqui e perco o fio da meada. Mas enfim, muito legal estar aqui falando assim, porque eu me senti muito solta, era disso que eu queria falar. Me senti muito solta de um jeito que, tipo, o meu perfeccionismo não teria me permitido viver isso. E hoje eu falo, nossa, que delícia que eu me atrevi a me jogar. E aí hoje eu consigo estar aqui me sentindo à vontade pra falar do meu jeito e não ficar tentando parecer isso ou aquilo, ou travada de que de repente eu faço uma coisa e não, tudo bem, mesmo que eu faça alguma coisa tipo de esquisito, eu posso falar a respeito, não tem problema nenhum, entendeu? Tô em paz. E aí foi muito gostoso, essas aulas todas. E pra quem fez a pergunta, respondendo, que 3 minutos depois, as lives, as aulas que eu fiz dos surtos maternos, eu fechei elas no domingo, eu ia deixar só durante a semana passada, no final eu deixei vocês maratonarem até o domingo. Por quê? Porque ontem eu comecei as inscrições da mentoria, então quando fechou... Agora quem está inscrita na mentoria vai receber essa série de aulas como bônus exclusivo para as mentorandas, entendeu? Então essas 60 mães que estão se inscrevendo no grupo vão receber isso como presente, porque eu entendo que, tipo, foi realmente praticamente foi como se fosse um curso introdutório para a mentoria, porque era uma degustação. Algumas das práticas, inclusive, que eu trouxe lá de vivência, são práticas que eu faço dentro da mentoria. Mas como eu sei que todo mundo também não faz tudo que eu proponho lá, porque às vezes a pessoa perde um pouquinho do ritmo, era até um jeito da pessoa já entrar mais engajada ainda, porque, tipo, já provou, falar, não, agora eu vou fazer tudo que a Maria tava pedindo, sugerindo, porque eu sei que vai ter um efeito muito potente. E foi muito legal, porque eu percebi que só com isso que eu entreguei gratuitamente, muitas pessoas se sentiram impactadas. E assim, só que eu pedi compromisso pra vocês, né? Porque tem uma parte aqui que eu entrego gratuitamente, tem uma parte que depois eu coloco como forma de reconhecimento, eu preciso também trabalhar, né? E aí, eu incluí isso dentro do pacote de bônus exclusivos. Então, tipo, eu sinto muito, tava lá, entendeu? Se você quiser entrar na mentoria, você tá super bem-vinda. Aproveita, porque ainda tem algumas vagas. Deve ter umas 8 vagas, pelo menos, ainda sobrando. Então, Flor, eu deixei até domingo, entendeu? Foi isso que eu pedi. E eu pedi um comprometimento. Ficou bastante tempo, na verdade. Tá? E a de ontem ainda tá? De como maternar uma criança interior ainda tá online. Vai ficar até o final da semana, até segunda-feira. Então vocês podem assistir tranquilamente, tá? E que mais? E é isso, assim. Acho que de recados que eu tinha, era isso, tá? Tá, e essa última turma do ano também, tá bom? E aí, vamos lá, eu quero aproveitar o tema dessa live de hoje, porque eu acho que ele é realmente uma questão que pega muito para muitos de nós, tem a ver com a criança interior também, porque às vezes o acolhimento do choro é muito difícil da gente oferecer, desde um lugar de confiança, de que é normal, por exemplo, a criança chorar, né? A gente fica muito angustiado de querer arrancar a criança desse choro. E aí eu quero falar do poder curativo do choro, do papel do choro, né? Para que serve esse choro, para começar, né? E aí a gente vai desconstruindo algumas coisas, porque dentro do meu trabalho da criação consciente, eu sempre vou falar dessa questão do quanto que a gente tem dificuldade de conectar com a energia da criança, com o momento presente, e conseguir oferecer essa presença, esse corpo para ela, esse espaço seguro para ela se expressar com liberdade, que são 2 temas que eu trabalho dentro da mentoria no 5º módulo, por exemplo. No 5º módulo da mentoria, eu falo das emoções básicas da criança, tá? E quando eu falo disso, eu ressalto que é muito importante a criança, por exemplo, ter um espaço seguro para que ela possa se expressar com liberdade. E aí, uma das emoções básicas é a necessidade de espaço seguro, e a outra é a necessidade de se expressar com liberdade, que aí lá eu vou aprofundar. Aqui eu vou dar uma pincelada para vocês terem uma noção do que significa isso. Mas a grande dificuldade que a gente tem de oferecer isso é que a gente não tem repertório. A gente não foi tratado assim. Não ofereceram isso pra gente. A gente não tinha um espaço seguro para se expressar e a gente não tinha liberdade de expressão. Eles realmente, os nossos pais, a geração deles, quem viu o vídeo que eu coloquei ontem, né, fazendo aquela brincadeira com a minha mãe, de que ela volta no tempo. Alguém assistiu o vídeo, gente? Poucas pessoas comentaram nesse vídeo, até acho porque talvez ele seja um pouquinho mais denso, eu não sei. Mas quem comentou lá tava tipo, uau, né, super interessante. Mas eu fiz uma brincadeira, minha mãe faleceu há 10 anos, né? Então eu comecei esse trabalho de aprofundar na minha criança interior depois que ela já tinha falecido. A Nara nasceu 5 anos depois da morte dela. E eu fiquei muito assim, ressabiada. Ai, meu Deus, eu vou me atrever a olhar pra minha criança e de repente eu vou descobrir que um monte de coisa que minha mãe fez que eu parecia que era legal não é legal, ou descobrir um monte de coisa que minha mãe fez que eu não lembrava, não sabia, vai doer. E
E aí ela não vai estar aqui pra se defender. Puta sacanagem. Basicamente, né? Ou, tipo, não sei se eu consigo bancar, né? Tipo, de repente começar a apontar o dedo pra ela, né? E aí, claro, quando eu me atrevi, você assistiu, Paola? Legal, e a Bruna também, né? Quando eu comecei a me atrever a fazer o trabalho da criança interior, de fato, eu cheguei num ponto onde eu desconstruí muita coisa da imagem que eu tinha dela, da nossa relação. Ai, quer dizer que então, não é que eu nunca aceitei o peito dela e por isso que ela não me deu peito. Provavelmente ela tinha um bloqueio pelo fato dela nunca ter recebido, pelo fato de ter sido, enfim, orientada de outra forma, mas sei lá, eu fui destrinchando coisas, entendeu? Foi como a gente fala, né? A gente desmascara, derruba o discurso materno. Porque a gente entende o mundo e entende a si mesmo através da fala, daquilo que foi nomeado, né? Então, se eu fui chamada de criança boazinha, eu posso entender que eu fui boazinha, que eu era fácil de colaborar, que eu não tinha muitos problemas, que era uma criança dócil, incrível, colaboradora, responsável, independente. Nossa, tá lá pra todo mundo. Que incrível essa menina. Não dava trabalho. E aí, qual que é a sensação que eu tenho? Eu não dou trabalho, eu não tenho muitas necessidades, eu não sou uma pessoa que tem muitos problemas, eu não preciso de ajuda dos outros, entendeu? Porque, tipo, sou super descolada, consigo resolver tudo, pau pra toda obra, tô lá, inclusive, pra ajudar quem precisar, sei aconselhar, sou super empática, sensível, reconheço a necessidade do outro, tô lá. Anja, alguém se reconhece? E aí, o que acontece com essa criança que cresce acreditando que é boazinha? Que compra esse discurso materno, né, entende, se coloca nesse lugar porque percebe que é dessa forma que ela vai ser vista, reconhecida, portanto amada. Inconscientemente ela se coloca nesse lugar também, né, ela vai ocupando esse lugar. E aí, o que acontece com a vontade de chorar, por exemplo, de uma pessoa que não precisa de ninguém, que é super madura, que tipo, nunca tá incomodada com nada, né? Nossa, como ela... Imagina, pra quê? Não precisa... É como se você mesma perdesse a capacidade de detectar... Eu falei muito nisso nas aulas, né? De detectar aquela necessidade sua. Então você não tem muita facilidade de soltar esse choro, por exemplo, porque parece uma coisa esquisita, tipo, isso daí não é meu. Eu não sou de chorar. Como assim eu tô abalada com tal coisa? Eu lembro, por exemplo, de um evento, olha que louco, pra ilustrar bem, né? Eu já tinha, tipo, 18 anos, 17 anos, e aí a minha mãe veio falar pra mim, eu tava no quarto dela, era uma suíte, ela tava dentro do banheiro, eu tava fora, e a minha irmã é 3 anos mais velha do que eu. Eu acho que eu contei isso daí num podcast da Tenda Materna. Quem não me segue, eu tenho um podcast lindo, maravilhoso, chamado Tenda Materna, junto com a Clarissa de Achiara, que é outra linda, maravilhosa. Então me maratonem lá, que é super gostoso de ouvir. A gente tá no Spotify, por exemplo, Tenda Materna, tá? Mas é o seguinte, minha mãe veio me contar a notícia de que a minha irmã tava indo pra fora estudar nos Estados Unidos, que eles estavam cogitando, sei lá, não lembro, acho que eu tenho a sensação de que foi a primeira notícia. Seu pai e eu resolvemos dar pra sua irmã uma viagem pra ela poder estudar nos Estados Unidos e morar lá, né? E, cara, não sei nem se eu consigo falar de chorar, porque realmente foi a primeira perda que eu tive, sabe? O primeiro luto da minha vida. Foi do tipo, a minha melhor amiga vai embora, e aí eu fiquei muito mexida, mas eu lembro de eu respirar e falar, você não tem o direito de se sentir mal com isso. É algo que é bom pra ela vai ficar feliz, e ela não pode perceber que você tá mal por causa disso, porque ela não pode, tipo, manchar a felicidade dela, entendeu? Ela não pode ter nada que abale ela. Ela tem que, você tem que estar lá por ela. Tipo, só pensando na parte boa, incentivando e mostrando que você tá super feliz por ela. É quase como se, tipo, não sei se veio com esse discurso, mas eu lembro que eu travei na hora. E eu congelei, tipo, eu sequei. E eu fiquei, tipo, não, segura a onda, cara. O problema teu não é nada comparado ao que ela precisa viver agora. É importante pra ela isso. Imagina, é maravilhoso. Manja. Não sei só, quem você reconhece? Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário. Não, Flora, não era pra criar um bit.ly. Eu acho que o bit.ly é pior pra elas, não? Não sei, mas enfim. Se a chargem fácil, pode ser fácil. Tá ótimo. E aí, cara, qual que é o lance? Você se desautoriza. Você treina uma espécie de né, tipo, como que eu lido com a minha vulnerabilidade? Disfarço, ignoro, reprimo. Inclusive me julgo quando ela aparece. Tipo, quem é você? Tipo, você não tá vendo que o outro... Sabe? Você não tem o direito de fazer isso. Ou seja, tinha um monte de sensações que eu fui adquirindo ao longo da vida e dinâmicas que eu fui criando, né, de comportamentos, de como que eu faço com esse espaço meu que, de repente...
recebe essa tensão, né, essa frustração? Não. E aí, o que acontece, né, com essa criança boazinha, por exemplo, no meu caso, né, que vai lá, cresce, reprimindo esse choro, não achando que ele tem direito de aparecer, que é quase como se fosse um defeito de fabricação. Não, você não pode ficar, porque senão você vai dar trabalho, entendeu? Você vai assustar o outro. Eu lembro de muitas vezes eu reprimi o choro no sentido, não, minha mãe não pode se preocupar comigo, tadinha, ela já tem muito. Quando ela teve câncer, por exemplo, ela teve 2 episódios de câncer, e o segundo, inclusive, foi o que provocou o falecimento dela. Ela ficou 3 anos em tratamento. Eu lembro de situações, eu no carro, do lado de trás, no banco de trás, voltando do médico. Logo que ela recebeu o diagnóstico, metástase, não tem o que fazer, a gente vai ter só que acompanhar. Legal. E aí eu me cobrava também, eu não posso chorar, eu não posso ficar mal, porque ela já tem muito pra aguentar. Manja? O tempo todo, tipo, sentindo que não tinha direito. E aí, cara, você praticamente vai criando uma espécie de digamos que é uma ginástica que você faz, né? Você vai criando um tônus de, tipo, eu sou aquela que sou capaz de segurar o choro. Sou aquela que sou capaz de segurar a onda. Não, eu tenho que estar lá pro outro. O outro, a necessidade do outro importa mais. A minha é ridículo. Ignora. E aí vem a criança, que você se torna mãe, e vem a criança e começa a chorar. Aí você fala, meu, que isso? Tipo, como assim chorar? Não é consciente, tá, gente? É a nossa criança interior. Tipo, pensa que a minha criança, a minha adolescente interior, a minha adulta interior, ficou lá, tipo, anos a fio, não querendo dar espaço pra isso, né? Tipo, a Francine falando que você aprende diariamente comigo. Então, cara, se eu não consigo dar espaço pra isso, da onde que vem essa angústia? Que foi nos pontos que eu coloquei, né? Quando eu trouxe esse tema, que eu sei que é um calo no sapato, eu falei, gente, eu tô ligada. Quer ver? Vou até procurar aqui as frases que eu coloquei. Eu tô ligada que grande parte da dificuldade que a gente tem em acolher o choro da criança é que a gente teve o nosso choro reprimido. Não é? Não é verdade, gente? Vamos falar a real. Teve ou não teve? Ou vocês choravam e as pessoas falavam, vem cá, meu amor, você tá precisando chorar? Você quer alcoolina? Alguns até tem, gente. Quando as pessoas falam, eu falo, não, onde que vem a tua mãe? Por isso que eu fiz o vídeo ontem. Eu falei, meu, ninguém tá falando mal do castigo. Né? Tipo, eu brinquei no vídeo que a minha mãe tava, tipo, em 2021, no começo não dá pra aparecer, né? Ela tá trocando ideia com uma amiga, falando, meu, me inscrevi ali na mentoria de uma mana que eu vi no Instagram, não sei o quê, como assim? Meu, nem sei direito o que ela faz, mas maratona os conteúdos dela, tá mudando muito a relação aqui em casa, só que eu descobri que eu tô fazendo um monte de coisa errada, cara, não pode castigar, esse papo de chantagear, ih, meu Deus, vou ter que aprender um monte de coisa com essa mina. Aí rola uma coisa de volta no tempo, eu dou uma de spoiler, tá, gente, pra quem não viu, vai lá assistir o vídeo de ontem que tá legal, das mães surtadas. Aí ela volta no tempo e de repente ela fala, ai, caramba, eu tô em 2000, tô nos anos 80, tipo, tô danada, tô na lama, né, tipo, por quê? Porque aqui ninguém fala mal do castigo. Aqui a gente usa um monte de truque barato para poder controlar a criança. Tipo, entendeu? Como é que eu vou ser uma mãe consciente nos anos 80? Impossível. Entendeu? Por que eu falei disso? Porque a gente muitas vezes tá lá acusando os pais, né? Ai, não, se você tivesse feito diferente, aprendido a acolher meu choro naquela época, hoje eu não ia estar tendo dificuldade de acolher o choro do meu filho. Amiga, relaxa. Não tem o que fazer. Abre mão desse julgamento, porque não tem o que fazer a respeito. Nossos pais fizeram o que eles podiam. Entendeu? Eu tenho certeza que a minha mãe teria feito diferente se ela tivesse tido acesso à minha página em 1980, entendeu? Quando eu nasci. Mas não tinha. Não tinha essa galera falando com esse discurso. Várias páginas de educadoras parentais maravilhosas que me inspiraram, me estimularam a estar aqui. E outras pessoas nesse sentido, e estudos atualizados, entendeu? Era outra cabeça, outra mentalidade, outro, né? Outro tudo. Então, tipo, o que eu tô comparando? Como que eu posso exigir que minha mãe, naquela época, soubesse acolher o meu choro? Não tinha como. Ela, inclusive, tinha uma criança invisível dentro dela. Entendeu? Aí no vídeo ela fala, poxa, se eu tenho uma criança invisível dentro de mim. Na minha casa, o lema era, né? Ela cresceu entre 13 irmãos. Tipo, ela era a 10ª filha. Manja, tipo, ela teve um lance que... Tadinha das minhas tias, porque agora que eu tô ficando grande eu tenho medo. Deve ter algum tio por aqui, assistindo, um primo e tal, é aqui falando umas coisas íntimas. Mas enfim, as minhas tias, que eram irmãs mais velhas dela, porque ela tinha... eram 6 mulheres e 7 homens, né? Óbvio que as mulheres tinham que cuidar das coisas da casa e das crianças e os homens tinham outras coisas, né? Outras coisas pra fazer, se desenvolver intelectualmente, estudar, sei lá, outras exigências. Mas enfim, também da época, né, gente? Vamos lá. E aí, ela tinha umas irmãs que tinham que cuidar dela. E um dia, sem querer, tipo, essa coisa de cuidar do berço, o berço que balança e tal, minha mãe chorando. Olha isso, gente, a minha mãe chorando, o tema da live, tem a ver. E aí, sem querer, elas derrubaram a minha mãe no chão.
E minha mãe, o que aconteceu? Desmaiou e começou a dormir. Fórmula secreta, meu Deus do céu. Imagino que pra elas, né? Olha, se a gente fizer isso, a gente vai brincar mais rápido. Acabou a tarefa, né? A obrigação. Saiu a obrigação, já vem a diversão. Não sei exatamente detalhes. Oi, Cira, tudo bom, querida? E aí, o que acontece? Elas começaram a sistematicamente derrubar minha mãe do berço cada vez que ela chorava. Olha a relação que minha mãe devia ter com o choro. Você acha que ela se sentia como? Quando ela precisava expressar alguma coisa através do choro, quero colo, tô com fome, sei lá, pá. Punição, né? Tipo, cai, parece que vai morrer, eu imagino um bebê, né, caindo. Então, assim, imagina acolher um choro de uma criança quando você teve o seu choro calado dessa forma. Nada, tipo, não tô jogando minhas tias, tá, gente? Na verdade, eram 2 crianças. Eu não sei se eram quantas eram, quais eram exatamente, mas eram 2 crianças, né? Eram crianças que com outras demandas não eram pra estar naquele lugar, né? Pelo amor de Deus. Na verdade, a minha avó, tadinha, também, 13 filhos. Nossa, não devia dar conta e precisava delegar. Enfim, a questão é que o resultado é... essa parte que importa. A realidade é... Byron Katie, né? Vamos lá. O que aconteceu? O resultado. Tem um adulto, a minha mãe, com dificuldade de expressar o choro, porque quando ela expressava o choro, provavelmente, pá, né? Tipo, assim, a primeira crença que ela criou é perigosíssimo expressar o choro. Ela deve ter aprendido a se calar muito rápido. Então, quando ela se torna mãe, obviamente que na hora que ela vai ter uma criança chorando, ela vai falar, não, sai desse lugar. E aí cresce também uma criança invisível que não tem espaço para expressar o choro. Tudo vai meio que assim, né? Agora que eu tenho a possibilidade de reconhecer que existe essa dinâmica que faz com que eu cresça com essa dificuldade para me vulnerabilizar, o meu trabalho como adulta eu preciso me trabalhar para aprender a dar espaço para o meu lado vulnerável. Primeiro ponto, um dos pontos desse trabalho de como acolher o choro da criança, né? Dar espaço para mim. Porque senão, muitas vezes eu vou olhar para esse choro da criança julgando, achando que é tipo mimimi, que é exagero, que não tem nada a ver. Imagina, eu por muito menos tive que calar meu choro, entendeu? Tipo, aprendi a ficar quieta de boa, ser boazinha e colaborar. Como assim essa criança ficou usando chorar por causa disso? Então, tipo, um dos pontos que a gente tem é esse. Como que você quer acolher o choro da criança? Primeiro acolhendo o seu. Tá? Fica a dica aí, anota aí, quem tiver com caderno, anota, tem que aprender a acolher o seu. O que significa acolher o seu choro? Começar com um trabalho de indagação. Eu tenho espaço pra chorar? Eu tenho choro reprimido? Aí, se vocês quiserem maratonar depois a Tenda Materna é maravilhosa, porque eu e a Clarice, a gente adora dar exemplo de chororô, tipo, que de repente a Elisama falou tal coisa, eu lembrei que eu tinha uma dor em relação a não sei o quê, aí eu comecei a chorar. Aí, de repente, eu agradeci. Falei, nossa, saiu um monte de choro que tava guardado. E aí você vai percebendo que esse choro que você traz pra fora, que é uma emoção que tá reprimida, que era a tua criança interior ferida, cada vez que você consegue limpar, você vai ficando mais leve. Que eu falei, o poder curativo do choro. Entendeu? Então, quando você encara que o choro ele é necessário, porque ele é algo que você precisa viver pra poder liberar tensão emocional, não faz sentido você ficar tão resistente, tão incomodada, quer dizer, digamos que racionalmente não faz sentido, né? Emocionalmente pode ser que ainda surja o bloqueio, mas quando você trabalha isso em você, emocionalmente também fica mais leve. Mas se você entende que o choro tem esse papel, já te ajuda a olhar com mais aceitação quando o seu filho traz isso. Então, tipo, um dos pontos a gente primeiro tem que conhecer, né, a natureza da criança, digamos, as fases de desenvolvimento da criança, para entender que em muitas fases a criança, o que está expressando dentro de você é esperado. E a gente tem muitas vezes, digamos, um olhar muito adultizado, por conta também da forma como a gente foi educado, né? Que exige que as crianças não se comportem praticamente como robozinhos ou mini-adultos. Que, aliás, vamos dizer que nem essa expressão mini-adulto é muito precisa, porque muito adulto se comporta como criança. Então fica até patético a gente querer, né? Tipo, você não quer que a criança tenha um ataque de birra, mas você tá tendo um ataque de birra. E você acha que você tá se comportando... Você quer que ela seja um adulto e você não tá sendo adulta, né? Então, vamos lá. Vamos ser humildes, vamos assumir um pouco também a nossa incapacidade de entregar aquilo que a gente exige para começo de conversa. Mas, quando a gente entende como funciona a criança, por exemplo,
Ah, a criança tá se jogando no supermercado porque ela tá diante de um negócio que ela quer comprar, mas ela não pode. É um absurdo, ela tá fazendo uma cena, um escândalo, ela tá querendo te convencer, te manipular, né? Tipo, hello! Você, muito provavelmente, tá com uma criança que tá cansada, que tem, de repente, uns 2 anos ou 3 anos de idade, que tem um cérebro super pouco desenvolvido, tá? E ela está, de repente, com sono e com fome, diante de uma coisa que você falou não, que é um limite pra ela, e ela entrou em curto-circuito. Não tem como esperar outra coisa, entendeu? Tipo, é meio que esperado, é quase do tipo assim, tô indo com a criança no mercado, num horário meio crítico, tipo, você já faz aquele filme assim, pode ser que dê merda. Tipo, né? Você sabe que você tá arriscando. Tipo, você entende que você tá levando a criança pra um lugar que não é exatamente o melhor cenário. Você talvez até nem possa evitar. Mas se você não pode evitar, você já vai com isso na cabeça. Tipo, pode ser que a criança se jogue, porque ela vai ver o biscoito, que não pode comer o biscoito, que você não quer dar o biscoito, daqui a pouco você vai dar o jantar, e aí se você der o biscoito, você sabe que ela não vai jantar, e aí ela vai ficar irritada, enfim. Você quer evitar? Pelo menos assume que, tipo, tô arriscando. E pode ser que aconteça isso, entendeu? Quando você entende as etapas de desenvolvimento da criança, você faz um ajuste de expectativas. Olha que maravilhoso. Então você já entende que pode ser que essa situação provoque tal coisa. O outro ajuste de expectativa é: a vida traz frustrações, tá? Então não fique nessa pilha de achar que o seu papel é evitar que seu filho se frustre. E cada vez que acontece alguma coisa que frustra a criança, você fica se sentindo um lixo, porque você deve ter feito alguma coisa de errado, porque senão essa criança estaria bem, ou que essa criança tem um problema, porque, poxa, de novo, tá frustrada com alguma coisa. Não, gente, a criança vai se frustrar com alguma coisa em algum momento, entendeu? Pode ser que seja com mais frequência ou menos frequência. Óbvio que se tá muito frequente, você tem que ficar meio assim, tipo, peraí, por que essa criança tá super chorona, que é um dos pontos que eu trouxe, né? Por que ela tá tão sensível? Muitas vezes isso acontece, aí tem um ponto que é muito interessante, que é a parte que eu falo do choro ser curativo. Que eu gosto muito de usar esse exemplo. Só pra explicar uma coisa, gente, tô meio acelerada, porque eu fiz essa live há 3 meses atrás e ela durou quase 2 horas. E agora o Instagram me dá 1 hora só. E eu nem posso voltar porque eu tenho que buscar nada na sequência. Então, tipo, se eu estiver muito acelerada, me desculpem. Mas eu tô tentando trazer todos os pontos de uma forma meio didática, ao mesmo tempo que não perca todos os pontos que eu acho que são relevantes, tá? Mas que eu acho que realmente é um conteúdo de ouro que, muda completamente. Mas pensa o seguinte, eu fiz essa metáfora do cocô emocional, eu acho que foi em alguma dessas aulas, agora eu não lembro porque eu tô meio no flow, assim, tô tipo, vou lá, né? Eu tô entregando, tô que nem tipo a tenda materna. Eu gravo com a Clarice, depois eu falo, gente, eu não lembro se eu já falei disso, eu acho que sim, mas é que tipo, a gente entrega, a gente grava meio no flow, né? Vai, e depois eu fico assim... Eu nem lembro, às vezes alguém que pergunta assim, qual foi o livro que você mencionou em tal episódio? Eu falei, sei lá, eu não lembro. Eu entrego e vou. Mas enfim, o lance é, sei que eu mencionei alguma dessas aulas, talvez tenha sido no encontro de perguntas e respostas, pode ter sido domingo, que foram 3 horas de encontro, foi maravilhoso. Quem tava lá pode até falar, jogar uns coraçõezinhos, que foi demais. Mas é o seguinte, pensa assim, quando a gente tá, todos nós, né, a gente passa o dia... A gente toma café da manhã, talvez não todo mundo, mas enfim, vocês vão entender. Vamos lá, vamos ser genérico pra facilitar. Toma o café da manhã, toma um lanchinho durante o dia, da manhã, aí almoça, aí depois come alguma coisinha à tarde, aí chega à noite, toma o jantar, toma muito espanhol, né? Janta, não sei o que lá, eu moro na Espanha, pra quem não sabe. E aí... chega no final do dia, ou no dia seguinte, sei lá, cada um no seu horário, a gente tem que fazer o número 2. Certo? Alguém fica na porta, ou alguém vem tentar te convencer de que é inadequado, que não tem nada a ver fazer o número 2, que é absurdo. O que você tá fazendo? Tipo, como assim você vai cagar agora? Que é isso? Você comeu, você tem que deixar o negócio aí dentro, nada a ver. Ninguém vai te questionar, certo? O choro, gente, é a mesma coisa. Só que o que ele faz? Você passa o dia, aí de repente você acorda bem, você tá ok, mas aí de repente a tua filha começa a azucrinar, você acha que vai sair no horário, você se atrasa, aí de repente você raspa o carro, outro dia eu raspei o carro, na garagem, na coluna, você fala, não acredito, aí depois você vai lá, alguém te fala uma coisa que te atravessa, você fica meio magoada, você recebe um telefonema, você briga com o pai da tua filha, enfim, você começa a receber um monte de coisinhas que são estressantes durante o dia. Aí, seria maravilhoso se a gente não tivesse perdido a capacidade de se vulnerabilizar
e de entrar em contato com esse sentir que a gente perdeu lá atrás por conta dessa porcaria dessa educação tradicional que fica taxando o choro como se fosse um problema, um defeito da criança ou um mau comportamento. E se a gente pudesse chegar no final do dia e falar, vou dar uma choradinha, pra tirar tudo isso que veio, putz, que o dia hoje tava assim, teve coisa legal, mas teve coisa ruim, porque é isso, né, gente? Não quer dizer que o dia foi uma porcaria por completo. As coisas podem coexistir, entendeu? Teve coisas boas, mas também teve as tensões. E o que você faz com a tensão? A gente acaba reprimindo no sentido do direito de trazer pra fora e expressar. Ou a gente entra num lugar de ficar de vítima, reclamando e tal, mas não é um jeito de processar. Você não tá entrando em contato com o sentir pra tirar ele de dentro. E o choro faz isso. O choro é maravilhoso. Ele é, na verdade, o processo natural do corpo de vou liberar as toxinas emocionais. Olha que lindo. Tão simples, gratuito, perfeito, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, chega no final do dia, a criança passa, depois de passar o dia, tipo, sei lá, vai pra escolinha, aí, por exemplo, né, a Nara que tá começando a escola, mamãe, não quero ir, aí já tá um pouco tensa, não sei como vai ser, não sei o que lá, e de repente vai, e aí o professor não olha pra ela quando ela tá pedindo pra fazer xixi, ela tem que ficar segurando, ela fica toda nervosa, tem todo um estresse por causa de como que eu faço pra me ver, falaram que eu não posso levantar, mas aí se eu não levantar, ele também não me vê, aí, sabe, tipo, aí escapa o xixi, tipo... Poxa, puta desafio horroroso. Aí vai pro refeitório, quer provar um negócio, força com ela que ela não gostei da comida, não, mas tem que provar, mas eu já disse que eu não gostei, tem que provar, enfim. Aí de repente vai no intervalo, não consegue fazer amizade, a criança que quis falar com ela ontem, não quer falar com ela hoje, ela, o que tá acontecendo? Tipo, um monte de coisinhas, tensões, né? Várias tensões. Chega no final do dia, ela encontra a mãe, que tá cansada, porque passou o dia trabalhando, tá estressada com não sei o quê, que também tá olhando pra si, né? E de repente vem essa criança. E aí, do nada, no jantar, que tá tudo ok, se estressa com alguma coisa e começa a chorar. Aí você fala, sério que você vai chorar por causa disso? É só, tipo, um copo que tem a cor diferente do que você pediu. Não, foi só... Manja aquela coisa de quebrar a torrada, a banana e a criança ter um estouro? Aí você fala, what the hell? O que aconteceu? O que aconteceu com a minha criança, que antes ela era dócil e de repente ela virou, tipo, uma pessoa sensível ou virou aquele monstrinho que a gente começa a achar, né? Tipo, a mente do que tem o discurso anterior, né? Dessa forma de ver a criança, começa a te invadir, você começa a se preocupar, inclusive. Meu Deus do céu, vai se estressar por tão pouco. Não é possível. Eu não posso estar criando alguém tão despreparado pro mundo. Se estressar por essa bobagem. Viagem da nossa cabeça, galera. Esquece. Você tem que agradecer. Muda o chip. Olha que maravilha. Olha a coisa de ouro que eu tô te entregando. Agradeça que o tal do copo deixou ela estressada, porque foi a gota d'água. Na verdade, não é o copo rosa, verde, ou a banana que quebrou, ou não sei o que lá. Geralmente é, poxa, lá atrás, tive que aguentar a professora fazendo não sei o que, segurei o banheiro, escapou o xixi, fiquei nervosa com a menina, toda a lista de coisas, e a incapacidade que a criança tem de chegar no final do dia e falar, mamãe, você não sabe, hoje aconteceu isso, tô com vontade de chorar. Nem a gente consegue fazer isso, entendeu? Eles não sabem elaborar de onde que vem, eles só sentem aquela coisa lá que tá mexendo, entendeu? Então aquilo é quase como se fosse, oba, chegou uma coisa aqui que pá, deu a gota d'água, a criança começa a chorar e você fala, nossa, que bom, ela tá conseguindo liberar. Não deve ter sido um dia fácil. Aí você já fica até alerta. Não precisa destrinchar nessa hora como é que foi seu dia, tal, não sei o quê. Simplesmente nessa hora, o mais bonito, acho que o mais poderoso mesmo, é você abrir. Inclusive o que eu faço muitas vezes, sacando que a criança deve estar estressada, e aí eu tenho bastante gabarito nisso, por quê? Porque minha filha passou por 4 cirurgias, porque minha filha já passou por separação, entendeu? Então eu sei que às vezes tem muita coisa acumulada dentro dela que é difícil ela verbalizar e nomear. Entendeu? E eu não sinto necessidade de nomear no momento do choro. Às vezes sim, às vezes não, vai depender muito, assim, pode ser que sim, pode ser que não, mas o que eu tô falando é que assim, não é, muitas vezes a gente também acha que, tipo, toda situação é pra gente aproveitar pra educar a criança e ensinar ela a fazer alguma coisa, e às vezes é simplesmente pra estar. Vamos estar? Oferecer presença? Então, tipo, sei lá, ai meu amor, você queria muito outro prato, e o outro prato não tá aqui. E o outro prato tá lavando, sei lá, né? Tipo, e ele quebrou, e sei lá, e você tá estressado. Eu já entendi, pra você era importante, né? Oh, meu Deus do céu.
tento não dramatizar, não fazer disso também uma coisa super não precisa ser um drama. Mas é tipo, é quase como se eu estivesse meio que autorizando ela a sentir a vontade, que eu falo desse espaço seguro, né? Pra poder trazer aquilo que tá vindo, porque eu penso, putz, deve ter aí uma coisinha que tá precisando sair, e que se eu fizer qualquer comentário que desvie ela do se sentir, ela vai tapar de volta. Mas se eu fizer um comentário do tipo, puxa, é verdade, isso é muito importante, tá te incomodando, aí, é verdade, mamãe, eu queria muito outro prato, entendeu? Tipo, sei lá, entendeu? O que seja, eu queria muito a banana. E aí é muito lindo, uma coisa que eu aprendi com a Clarice, inclusive, ela até tem uma coisa que é o limite da medida certa, que ela fala, né? Mas eu aprendi no Zum Zum com ela, que eu fui aplicando e que realmente, sim, muda, que é a hora que você valida, mas valida com aquela coragem de entender que muitas vezes essa validação vai fazer o quê? O choro fica mais intenso. E aí muita gente vai falar assim, não, mas aí eu valido, piora, o choro dela piora. Que bom! Porque quando você encara o choro como algo curativo nesse sentido, você entende que, na verdade, ela precisa realmente desse espaço para expressar esse choro, e não de algo que faça com que, tipo, o nosso papel não é, eu preciso fazer com que ela salte do choro e já fique estabelecida com o bem-estar dela estabelecido de novo. Porque essa pressa em resolver o choro, que é do adulto, que é da nossa angústia, da nossa criança interior, que não banca, não tem resiliência para bancar, acompanhar uma criança que está em estado de frustração, essa pressa inibe o processo natural desse choro que veio para poder limpar a toxina emocional dela. Deixa ela cagar em paz. Entendem? Não vou ficar lá falando, segura um pouquinho. Não, tipo, não é o momento. Não, que não é o momento. Nada. Deixa ela tirar tudo que precisa. Então, a gente precisa, só que a gente só consegue fazer isso, né? Se a gente bancar realmente isso dentro de nós. Ou seja, quando eu voltar a conseguir recuperar essa capacidade de acessar o meu lado vulnerável, a dar espaço pro meu choro, a não me sentir inadequada quando isso acontece, a fazer aquilo que eu falei, tipo, que fui entregar a Nara ontem na escola, que eu contei ontem na live, né? E aí, na hora que eu me despedi dela, ela tava até que bem, mas eu chorei. Tipo, eu falei, ainda tô chorando. E eu não me sinto inadequada, não me sinto mal por chorar. Eu falo, não, beleza, tipo, estou em processo de adaptação junto com ela. Eu sou um ser humano que tem uma criança que tem uma puta numa história pesada com escola. Tipo, eu me sinto muito insegura de entregar minha filha pra lá e conseguir recuperar a confiança de que vai tá tudo bem. Ou que mesmo que não esteja tudo bem não tá tudo bem. Entendeu? Tipo, pra mim, eu adoraria poder controlar e evitar todo mal relacionado à escola pra minha filha, porque eu não quero que ela repita a minha história. Só que eu sei que é minha criança, entendeu? Lá na mentoria eu, tipo, te ajudo, inclusive, a isso, a aprender a separar uma coisa da outra e como que eu faço pra acolher a minha criança pra não ficar misturando a minha história com a dela. Mas eu entendo que eu vou ter dificuldade. Tudo bem eu ter dificuldade, não é um problema. Então eu contei que na outra semana, que foi, tipo, o primeiro dia de aula dela, que foi, tipo, pior ainda, porque além de ser o primeiro dia, de pra mim ser, tipo, ela tá na escola grande, não sei o que, eu ainda descobri que era o segundo dia que eu tinha feito cagada de sem querer errar a data. Eu falei, não, tadinha, ela vai chegar lá, as apresentações já aconteceram, ela vai poder dizer o nome dela pra ninguém, não vai saber o nome de ninguém, ela vai ficar perdida, enfim. Como se eu tivesse potencializado o desafio pra ela que ia ser da escola nova e tudo mais, né? Aí eu cheguei no carro, comecei a chorar. Falei, a única coisa que eu fiz foi que eu coloquei um óculos escuros, porque eu ainda tenho um certo pudor. Eu ainda sei que o mundo não está acostumado com as pessoas super vulneráveis e se sentindo à vontade pra chorar em público, então eu me sinto inibida, e normal me sentir inibida, porque afinal, inclusive, eu sou uma pessoa que foi muito tímida, então não preciso deixar de ser eu mesma, né? Eu posso colocar um óculos escuros só pra, pelo menos, mas eu vou me permitir chegar nesse carro e dar espaço pra esse sentido, pra esse choro. Entendeu? Porque eu sei, inclusive, que ele é importantíssimo. E que depois que eu chorei, eu saí de lá, agora eu posso pegar o carro, agora eu posso voltar pra minha casa, posso preparar a live, tipo, porque eu maternei a minha criança interior. Ela tava lá, tipo, meio que gritando por dentro com a situação, e eu não falei, Maíra, bobagem, vai estar tudo certo, relaxa, manda aqueles conselhos que no final são, tipo, finge que não tá acontecendo nada. Bora tomar uma cerveja, bora se distrair, ou, tipo, não peguei um doce pra comer na hora pra poder fingir que tava tudo bem, né? Todos esses comportamentos que a gente tem que são pra distrair pra desviar a nossa atenção do nosso sentir. Que todos nós temos, afinal, né? E aí a gente tem inúmeros. Pode ser vícios, em geral, pode ser falar mal dos outros, cuidar da vida dos outros. Maravilhoso, cuidar da vida dos outros, ficar, tipo,
né? Essa que é codependente viciadíssimo. Enfim, 15 mil coisas que a gente pode fazer. Então o trabalho, assim, o trabalho que eu vejo que é muito importante, com certeza vai ser, para você conseguir acolher o choro do seu filho, você tem que aprender a abrir espaço pro teu, tá? Abrir espaço de aceitação, espaço para que você possa se expressar quando você tá mal, de você se aceitar, de você se amar, de você se amar apesar disso, entendeu? De entender que tá tudo bem ficar mal. Porque se você tem choro reprimido, você não vai bancar ficar na frente dessa criança entendendo que ela precisa chorar, entendeu? E aí entender que esse acompanhar a criança que está em frustração, que está nesse contato com o choro, muitas vezes você vai ter que falar coisas que você nunca ouviu, né? Pra poder dar esse espaço, ou simplesmente silenciar. E aí é importante também deixar bem claro, assim, porque muitas vezes quando eu falo assim, deixa a criança chorar, as pessoas falam, mas aí ela não vai entrar em contato com, não vai ficar produzindo cortisol, não vai ficar, tipo, estressada, que falam do estresse tóxico, inclusive, se a criança chora muito. Gente, isso é o choro sem amparo, tá? Isso é o deixar chorando, é largar chorando, é quase como é tipo assim, chora até você se acostumar a não precisar de ajuda, até você parar com esse showzinho, que é o que minha mãe, tadinha, fazia, tipo, ela não tinha noção, boca de choro não rasga, deixava a gente no quarto até a gente parar com o show, entendeu? Tipo, não, e não deixava a gente ir lá. Eu lembro que o meu irmão acontecia isso, que às vezes ele tinha, não sei, eu só lembro da cena de eu na porta do quarto, querendo entrar pra poder ajudar o meu irmão, porque, claro, inclusive eu tinha esse papel de querer sempre estar lá pro outro, né? Mas enfim, eu ficava angustiada, queria entrar, e minha mãe falava, não, boca de couro não rasga, você não vai entrar pra poder ajudar ele tem que aprender a parar com esse show. Algo do tipo, devia ser. E aí eu falei, cara, ou seja, qualquer referência que eu tinha, né? Então, isso tipo, fazer um mau uso do choro nesse sentido. Tipo, largar a criança para que ela aprenda a chorar sozinha. Aí sim, não é um choro saudável, né? Porque a criança, ela tá criando um monte de sensações ruins enquanto ela tá com esse choro. Ela tá se sentindo abandonada para começar. Não tenham dúvida, gente. Deixar uma criança sozinha, chorando, ela se sente abandonada. Num momento em que ela mais precisa de ajuda. Olha a loucura da lógica que tem essa forma de educar. Não estou apontando o dedo dos nossos pais, gente. Estou simplesmente descrevendo para que vocês entendam a gravidade disso. Porque eles não sabiam, tá? Eles não tinham como fazer diferente, tá? Não tô questionando por que eles fizeram assim. Eles fizeram assim porque é o que se fazia na época. Hoje a gente tem informação. Vamos parar com essa história de ficar toda hora querendo, tipo, dizer que a culpa é deles, entendeu? Não é por aí. Hoje a gente tem capacidade de acessar informação atualizada em relação a isso, a gente tem esses espaços, não adianta ficar perdendo tempo com isso. Eu não vou poder mudar o passado, entendeu? Relaxa, tipo, já foi, né? Eu falei ontem brincando, tipo, não dá pra pegar uma nave espacial, voltar pra lá e falar, mãe, hello, tipo, o que você tá fazendo? Você tá louca? Você tem noção do que você tá fazendo com teu filho? Você tem noção das crenças limitantes que você tá provocando nele? Você tem noção da relação que ele vai ter com o choro, com a vulnerabilidade dele, a dificuldade que ele vai ter quando ele crescer, que o filho dele começar a chorar, que ele vai querer, de repente, dar um esporro no filho pelo filho estar fazendo escândalo? Você tem noção que, tipo, sei lá, que ele vai ter uma criança invisível dentro, que ele vai ficar se prendendo toda vez que ele ficar se sentindo mal, se sentindo inadequado e muitas vezes se odiando por estar se sentindo mal? Óbvio que ela não tinha noção, mas eu também não posso dar esse recado pra ela no passado e fazer ela evitar aquilo. Já aconteceu. Então faz as pazes com o teu passado e fala, mãezinha, obrigada, você fez o melhor que você pôde, mas hoje, com a informação que eu tenho, com o canto maternar, com a mentoria da Maíra, ou com, sei lá, com o perfil de não sei quem, o que seja, mas, tipo, não dá pra fingir que eu não tô tendo acesso, entendeu? A informação de qualidade que faça eu rever essa parada. Então, tipo, minimamente, eu posso sim assumir a responsabilidade de, como adulta. Desculpa o tom de bronca, mas é que às vezes a minha criança interior, ela fica nervosa. E aí ela tá falando junto comigo, entendeu? Mas tipo, eu posso sim assumir como adulta a responsabilidade de falar, não é meu filho que tá fazendo escândalo e me provocando, sou eu que tenho que voltar a entender cada coisa como ela é, entendeu? Porque é diferente do que descreveram pra gente, é diferente do que me fizeram acreditar. Então, se eu tenho essa crença muito incrustada em mim, se é muito difícil eu trabalhar com essa dor que eu tenho porque foi tão sistemático e eu simplesmente me desconectei de mim, não tenho capacidade de aceitar o meu sentir, cara, quem é que tem que trabalhar? Sou eu que tenho que aprender a encarar meu sentir e a voltar a me amar por completo mesmo quando eu estou me sentindo mal? Ou é meu filho que tem que aprender a calar o choro? Vamos falar a verdade. É ele que tem que ser menos sensível? Ou eu tenho que aprender a aceitar a minha sensibilidade?
a voltar a resgatar isso. E, gente, é tão maravilhoso, vocês não têm noção. Porque, tipo, realmente fica uma coisa mais leve. Pra todos os pontos. Por mais doloroso que seja o processo, que eu entendo que pode ser uma coisa meio que, tipo, te trava. Meu Deus, eu vou lá, eu vou acessar um monte de dores. Ai, de repente eu vou desconstruir a imagem que eu tinha da minha mãe, como eu tava falando, né, que é a dificuldade que eu tive. E de repente vai, se ela estiver viva, pode mexer. E aí é legal que dentro da mentoria tem de tudo, assim, né? Tem gente que acaba, digamos, que acaba, inclusive, tendo momentos curativos com os pais. A maioria tem uma coisa de começar a olhar os pais de outra forma e meio que reconciliar com um pouco, né? Alguns acabam entrando em treta, porque decide falar tudo que de repente ficou engasgado, assim, percebe que tem um monte de coisa que ficou engasgada e a atitude acaba sendo trazer aquilo e aquilo não é bem recebido, obviamente, porque de repente é outro personagem que tá lá na frente e fala, e aí, o que aconteceu? A criança boazinha de repente se rebelou, né? O que aconteceu? Mas é normal. A questão é que também é um processo, né, gente? A gente vai viver várias etapas. Eu vivi uma fase de comecei a trabalhar essa questão, fiquei pé da vida, fiquei triste, fiquei mal. Fiquei tipo, como assim? Negação, enfim, como se fosse aquela coisa do luto, né? Até uma hora que você vai encaminhando pra criar uma aceitação, pra poder trabalhar uma coisa do perdão. Eu, pra mim, acredito que seja muito importante perdoar, não quer dizer que todo mundo tem que viver esse processo, tá? Não precisa ser uma exigência, mas minimamente honrar, né, a história que você teve, entender inclusive a força que você traz dessa experiência, porque por mais que tenha sido difícil e tenha trazido muitas limitações na minha vida, ter esse treino também me possibilitou enfrentar muita coisa, me possibilitou estar aqui, por exemplo, muito empática e capaz de olhar para a dor dos outros e capaz de pensar na melhor forma de apoiar os outros, porque eu tinha esse treino também, de ficar constantemente mais preocupada com o outro do que comigo. Então não tem só a parte ruim, não tem um certo e errado. Eu não gosto muito dessa coisa que a gente fica muito assim, ai que horror que meus pais fizeram dessa forma. Ai, olha só quantas limitações eu tive na vida porque eles fizeram assim, assim, assado. Tá, limitações, mas também desenvolvi coisas, tá? Então não é só porcaria. Essa dinâmica que aconteceu. Foi doloroso, foi muito trash, podia ter poupado muita coisa, sim, se tivesse de outra forma. No entanto, eu também aprendi várias coisas incríveis. E eu estou aqui por resultado dessa história. Entendeu? Senão eu não estaria, acho que, criando um canto maternar para acolher mães que têm dificuldade com a codependência, com o perfeccionismo e com a culpa materna, entendeu? Sei lá, duvido. Eu não teria vivido essa sensação de precisar fazer muita coisa de me consertar urgentemente, logo que eu me tornei mãe, para poupar minha filha, até perceber que não. Eu não preciso impedir minha filha de viver as frustrações, entendeu? O que eu preciso é voltar a me aceitar por completo, né, tipo, não que seja fácil, tipo, não é que eu acredito que um dia eu fosse me aceitar por completo, mas assim, estimular isso em mim, trabalhar isso em mim, cada vez mais aceitação, de todas as partes, de todas as coisas que eu tentei esconder de mim mesma e dos outros para poder me sentir aceita, amada, compreendida, sei lá, pertencente, o que seja. Mas a partir do momento que você faz um trabalho desse, na hora que o teu filho, e inclusive incluindo a questão da vulnerabilidade, tá tudo bem, chorar faz parte, ser vulnerável faz parte, não tem como evitar isso na vida, a gente não precisa evitar isso nos filhos, o que a gente precisa é treinar como estar presente, para acompanhar, para mostrar que eu estou lá, entendeu? Para que essa criança cresça com a percepção de que aquilo que eu sinto importa, né? Porque senão, se eu fico nessa coisa do tentar tirar, é quase como se você não tá olhando pra minha dor. Você não tá entendendo que pra mim isso é importante. Manja, muitas vezes a gente quer convencer a criança de que aquilo que tá provocando o incômodo dela não tem sentido ela se incomodar com aquilo. Gente, isso é de um desrespeito. Pensem bem. Como seria pra vocês? Vocês trazendo uma dor, trazendo uma questão que dói. Ai, nossa. E tipo, sei lá, nossa, gritei com meu filho, tô me sentindo super mal. Ai, não tem por que você ficar mal por causa disso, é bobagem. Tipo, dá um bloqueio, dá uma sensação de, tipo, eu não posso falar com ela a respeito, porque ela não entende, né? Tipo, ela tá me julgando por me sentir mal por algo. Não é isso que você quer ouvir na hora, talvez você queira ouvir depois. Mas tem um momento da conversa que quando você traz algo, você quer simplesmente escuta. Você quer um acolhimento num grau de, tipo, nossa, deve estar sendo muito duro, né, Flor? Caramba. Puxa, se a outra pessoa é mãe, nossa, eu sei como é, às vezes acontece comigo, caramba. Ai, pois é, você quer conversar? Não sei, entendeu? Mas tem um ponto que
E é muito difícil a gente oferecer, né? Porque a gente não recebeu. Então, eu me vi muitas vezes passando por isso. Inclusive, eu lembrei de uma história. Quando minha mãe ficou doente, da última vez, desse último câncer que foi realmente 3 anos de tratamento, que já tinha o diagnóstico que ela não ia sobreviver, um pouco tempo depois, uma amiga minha, a mãe dela ficou com câncer. E aí, um dia a gente tava conversando e ela veio confessar pra mim que ela tava muito chateada com amigas nossas em comum, porque ninguém tava dando muita bola pra ela e que ninguém conversava com ela a respeito. E eu falava, Flor, as pessoas não sabem oferecer essa escuta. Não é uma questão assim, não é pessoal. E eu nem tinha página, não é? Eu morava em São Paulo faz mais de 10 anos, isso não era nem existia, mas eu já tinha essa capacidade, tipo, já tinha elaborado muito sobre isso. Aí eu falava, gente, tipo, não dá, as pessoas elas ficam angustiadas, a gente não consegue bancar uma conversa num espaço desse, entendeu? Imagina se uma amiga sua fala assim, ai, tô com medo da minha mãe morrer. Vamos tomar uma cerveja? Pra você não ficar pensando nessas coisas. Tipo, mano, você tá sendo super amiga no seu ponto. Mas às vezes o que a pessoa precisa é tipo, nossa, Flor, como é que você tá? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ai, caramba, você quer falar a respeito? Tipo, entendeu? No final a gente tem que pagar um profissional, tipo, é meio foda, mas é meio isso, assim, sabe? Ninguém consegue bancar. E não é por má vontade, é por inabilidade mesmo, porque a gente não teve esse espaço lá atrás, entendeu? Então, a única coisa que a gente pode fazer hoje é olhar pra isso, com essa consciência de que não me entregaram isso, por isso eu não tenho repertório, e compete a mim como adulta assumir a responsabilidade pra fazer alguma coisa diferente, pra conseguir criar esse espaço. Primeiro comigo, porque assim, se eu estou em paz com a minha vulnerabilidade, eu olho para o meu filho e falo, bom, chegou esse momento em que ele está passando por uma crise emocional, você levou por uma explosão emocional, por um momento de choro, um momento de frustração que está sendo difícil para ele, aí não importa o que seja. Para com essa coisa de ficar pondo pontuação se faz sentido ou se não faz sentido. Se tá vindo, está vindo. É o que é. Tá? A gente pode também mudar esse chip maravilhoso que eu gosto de usar, que às vezes eu posto esse texto que eu tenho, que é, ao invés de olhar pra essa criança e falar, nossa, ela não deveria estar chorando por causa disso, nada a ver, tipo, ai, não, eu não queria que ela estivesse chorando agora, ai, não, pelo amor de Deus, não tô afim de lidar com choro. Muda o chip, porque isso é criar resistência, e o sofrimento ele vem da resistência da realidade como ela é. Se alguém que tiver algo pra falar aqui, por que você sofre? Que não seja, sofro porque eu estou resistindo à realidade como ela é ou como ela foi? Pode colocar aqui no comentário, que eu vou estudar o caso. Tem algum motivo pra gente sofrer que não seja resistir ao que está acontecendo? Vou até dar 10 segundos aqui, pensando que eu tenho 5. Alguém sabe de algum motivo, além do eu não quero que isso esteja acontecendo? Ou eu não queria que isso tivesse acontecido? Por que a gente sofre? Tem algum outro motivo que não seja esse? A Tamara tá falando que é perfeita essa colocação. Eu peguei da Byron Katie, só pra vocês saberem, tá? Mais ou menos assim, tipo, tentando condensar. A realidade é. Então, se eu olho pra essa criança, ao invés de ficar, ai, não queria que acontecesse, não deveria estar acontecendo, não tem porquê, nananana, e eu olho, eu estou diante de uma criança, simplesmente aceitando, Flor. Eu estou diante de uma criança que está frustrada. Eu estou diante de uma criança que está chorando por causa da banana que quebrou e talvez por outros motivos lá de trás, entendeu? Mas eu estou diante, a realidade é essa. Se eu aceito a realidade como ela é, a pergunta seguinte não vai ser... a pergunta seguinte vai ser, o que eu posso fazer para apoiar essa criança? Ponto. Acabou. É só isso. Senão eu abro espaço para julgamento, espaço pra, tipo, ela tem que aprender, entendeu? Tipo, de uma vez por todas, sei lá, tipo, não, isso não deveria estar acontecendo, pra culpa, né? O que será que eu tô fazendo de errado? Não tem isso, gente. Acontece. Por mais que você tenha culpa, por que eu fui trazer a criança no mercado? Com fome, com sono, depois da escola, depois de um dia de escola, de estresse, já aconteceu. Pode ser que no dia seguinte sirva de lição pra você repensar, se tem como fazer alguma outra coisa, em outro horário, enfim, mas já está. É o que tá acontecendo. O que eu posso fazer pra ajudar essa criança? A gente faltou falar da história de fazer em público, né? Que era um tema que eu coloquei lá na opção da live e não tá cabendo em 4 minutos. Mas enfim, a história do público, putz, depois eu faço alguma coisa, um áudio, alguma coisa, sei lá. Mas a história do público é, muitas vezes, também colocar uma proteção pra você. Ai, não vai dar pra eu elaborar porque é muito legal essa parte, mas tudo bem. É o que é. A realidade é essa. Não deu tempo de falar disso, mas acho que o resto ficou muito elaborado e eu espero que tenha apoiado vocês, tá? Então é o seguinte, gente, eu tenho mais 3 minutos pra live.
queria dar recadinhos. Aí, Pri, tudo bom? A Priscila tá em todas também. Se vocês estiverem interessados em aprofundar esse processo de aprender a se maternar, aprender a aceitar essa parte tua, que você fica tentando cobrir porque você se acha inadequada. Cada vez que você fica mal com alguma coisa, criando essa resistência, tipo, não deveria ser assim, porque, sei lá, você teve esse padrão ensinado lá atrás. Na mentoria eu aprofundo isso que eu trouxe hoje, por exemplo, tá? Aí tem uns recados. As aulas que eu fiz, das 3 primeiras aulas dos surtos maternos, elas vão ficar de bônus para quem se inscreve na mentoria, tá? A 4ª aula que eu dei ontem sobre como maternar a criança interior ainda está disponível para vocês no público aberto, então vocês podem pegar ela aqui no feed. É uma carinha minha, o último vídeo que aparece meu aí do IGTV, que agora não é mais IGTV, mas enfim, não importa. Tá lá e tá no meu canal do YouTube também, pra quem quiser assistir por lá, achar mais fácil, quiser acelerar, se conseguir, porque eu já falo 2 vezes de velocidade. Mas enfim, tá lá a 4ª aula dos surtos maternos. Esse conteúdo dessas 4 aulas vão se tornar bônus pra quem se inscrever na mentoria. Hoje vocês podem se inscrever ainda na próxima turma da minha mentoria, que vai começar na segunda-feira que vem. E eu estou ainda com algumas vagas, que eu não sei se são 10 ao todo ou menos, porque eu já tava com 50 inscritas até hoje de manhã e tinha algumas pessoas que estavam tentando ajuda para se inscrever. Então, se você tem interesse em participar da mentoria, inclusive hoje é o último dia, agora eu não lembro se eu já falei essa parte, o último dia para se inscrever com R$500 de desconto, eu falei lá no começo, agora eu não sei se eu falei aqui. E a Cira tá falando, a Tulipa, fofa, se vocês tiverem um tempinho em condições, façam um investimento pra vida, pra vocês e pra vossas famílias, façam uma mentoria. E, ai, bonitinha, Thay, você tem mudado a minha vida, o meu maternar, gratidão por tanto. E as apostilas eu imprimi tudinho pra ter e aguardar e poder reler. Sim, teve apostilas lindas lá nessas aulas que eu fiz gratuitas, inclusive quem entrar ainda no link, eu ainda não tirei do ar. Eu tirei as 3 aulas, mas as apostilas estão lá, e as músicas que eu gravei comigo e com a Nara, do Calma Respira, que eu falei na 3ª aula, e do Chororô, também estão lá. Então, se vocês forem agilizadas mais do que eu, porque eu tô aí, tipo, tentando resolver tudo meio junto com a Bia, minha assistente, mas a gente não tá dando conta, aproveita que as apostilas ainda estão lá no link. Quem tiver nos grupos do WhatsApp, tá lá na descrição o link dos materiais e dessa aula, tá? Mas tá lá, tipo, é só se inscrever. Quem quiser aprofundar pra poder pegar essa história aí e falar, meu, tá, tô a fim de assumir a responsabilidade e mudar esse comportamento em mim pra poder melhorar, inclusive, a relação com os meus filhos, porque, consequentemente, eu vou ter mais facilidade pra criar esse espaço seguro pra minha criança, pro meu filho, entra na mentoria, porque lá a gente vai conseguir, ó, dar uma turbinada, né, um salto quântico nessa parada, gente. E é isso, e também com essa coisa do grupo, né? Do tipo de ter esse corpo em que as mães, num espaço diferente desse que eu contei da minha amiga, vão estar lá criando esse espaço, inclusive treinando essa escuta ativa, tá? Porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa que sai natural. Então a gente vai treinar esse lugar de poder escutar mais do que ficar aconselhando, do que ficar dando resposta, do que ficar dando soluçãozinha rápida. Porque a gente tem essa tensão, às vezes, né? De querer tudo, uma resposta rápida, uma solução rápida. Ai, como é que eu faço pra terminar o choro dele? Não. Respira. Tem muita coisa que tá sendo, digamos, construída na tua relação com o teu filho quando você simplesmente oferece espaço. Você não precisa aconselhar e arrancar ele do choro correndo. Você precisa entender, tipo, nossa filha, você tá precisando, né? Leia um post que eu coloquei agora, que tem várias frases lá que podem também te ajudar. Você se sente um pouco sem repertório, para o que eu posso falar para essa criança que tá chorando e tal. Para vocês entenderem a importância da validação desse espaço. Você não precisa arrancar a criança do chorar e do frustrar como se fosse a pior coisa do mundo. Faz parte. O que ela precisa, nesse momento, é da tua presença, é da sensação de que ela importa. E aí é muito maravilhoso e poderoso. Vocês vão ver quando vocês conseguirem construir. Porque a criança muitas vezes vai passar por esse pico de ai, ai, e pode durar muito tempo, eu sei, é chato. Não é fácil. A nossa criança fica lá, pelo amor de Deus, quando é que vai acabar? Mas quando passa, ela vem pro teu colo, porque muitas vezes ela nem quer o colo, né? Ela fica lá na resistência, ela só aceita esse colo depois que passa essa onda mesmo dessa coisa do corpo lá jogando pra fora aquela tensão. Quando passa, de repente ela vem pro teu braço e parece que ela agradece. Alguém falou disso no encontro de perguntas e respostas, tá? Acho que foi até uma das mães que já passou pela mentoria, 3 delas falaram, mas alguém falou também esses dias, da sensação da criança falar assim, nossa mamãe, obrigada.
Obrigada, porque eu só precisava disso. Entendeu? É curativo. Essa presença, ficou arrepiada. É super curativo. Tu vai fechar a minha live, tá, gente? Vou ter que dar tchau, porque tá aqui 25 segundos. É super curativo e cria um poder de vínculo, cria um vínculo com a criança, uma conexão, que é isso que eu falo. Na mentoria é isso, tipo, é você ter leveza e conexão com teus filhos a partir da reconexão com a tua criança interior. Esse é o trabalho que eu proponho. Então, quem quiser, embarca lá, tá no link da bio, tá? E nesse link aí, pra você se inscrever. Beijos, flores.